Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista e hoje recebendo aqui nos estúdios o professor da FATEC de Jaú, Gilmerson Inácio Gonçalves. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Nós vamos conversar sobre transportes, já que ele ministra a disciplina de transporte de cargas especiais na FATEC de Jaú, né? Vamos discutir um pouquinho então sobre isso, que eu acho que é um assunto vasto, que tem muitas coisas que as pessoas às vezes nem imaginam que faz parte desse tipo de assunto, né? Um deles é a amarração em transportes, né? Quando você vai transportar alguma coisa, principalmente num caminhão ou numa caminhonete, quem tiver em casa pode ter visto alguma coisa nesse sentido, deve ter alguns cuidados, né, professor? Quais seriam esses cuidados? Olha, toda amarração de carga deve ser feita para uma viagem normal. O que consiste essa viagem normal? Você consiste em possíveis frenagens bruscas, mudanças repentinas de direção, e isso faz com que a carga que está sendo transportada perca estabilidade sobre o veículo, tá? É como a gente. Se a gente for ser transportado no nosso automóvel sem ter risco algum, não teria nem necessidade de se utilizar o cinto de segurança. Nós utilizamos o cinto, né? Uma precaução, né? Para algum risco de uma frenagem brusca, alguma coisa, algum acidente. Mesma coisa é a carga, tá? Então a carga tem que ser amarrada de acordo para suprir essas necessidades de frenagem brusca, mudança repentina de direção, para que ela não venha a sair de cima do veículo ou ela venha se movimentar sobre a carroceria, né? Uma vez que ela se movimenta sobre a carroceria, ela perde estabilidade e pode ocasionar acidentes. Quais são os tipos de carga que são mais suscetíveis a acidentes? Se há algum registro relacionado a isso? Olha, nós temos aí até normas, né, que foram estabelecidas para alguns tipos de cargas devido ao grande número de acidentes. Por exemplo, bobinas de aço. Bobinas de aço, elas são altamente densas, né, tem uma densidade muito grande e tem um formato cilíndrico. Então é difícil de se ter a amarração dela, né? E você tinha muito acidente com escorregamentos laterais e até escorregamentos no sentido do movimento do veículo, tá? Então foi estabelecido normas sobre esse tipo de carga, sobre o tipo de amarração de carga, para se evitar esse tipo de acidente que era muito comum no transporte rodoviário aqui no Brasil, né? Outro tipo de carga que nós temos também problemas com acidente, também foi feita uma norma federal, inclusive, que é transporte de pedras ornamentais, grandes blocos de mármore, de granito, que também se tinha muitos acidentes, né? Usava-se de praxe uma pedra dessa, pedra-se 20 toneladas, 15 toneladas. Então os motoristas carregavam essa carga e nem amarravam a carga, porque se em caso de algum acidente o caminhão carrega uma ribanceira, a pedra rolava e o caminhão ficava. Mas teve muito acidente de pedra cair sobre o automóvel, cair sobre a rodovia, assim por diante. Também foi feita uma norma de amarração. Mas as cargas mais difíceis de se amarrar são cargas que têm pouca altura em relação à carroceria do veículo, né, onde prejudica o ângulo de amarração da carga, e também cargas de formatos cilíndricos, né, porque você não tem cantos vivos, você não tem um formato geométrico muito adequado que facilite a amarração. São cargas mais problemáticas, como os tubos de concreto para esgoto, para rede de água e assim por diante. E daí quais são as alternativas para isso? Olha, hoje em dia você tem bastante recurso, né? Você tem redes que se utilizam nessa amarração, você tem sistema de fitas para amarração, você tem sistema de cantoneiras, ganchos, né? Hoje você tem empresas especializadas que cuidam, né? Que desenvolvem materiais, ferramentas para auxiliar esse tipo de amarração com segurança. Então há possibilidade. A gente falou agora das estradas, mas isso também pode ocorrer, o acidente pode acontecer em qualquer lugar, dentro da cidade, né? E a gente vê que tem muito caminhão transitando na área urbana com cargas, desde material de construção, restos de construção, inúmeras cargas que a gente pode citar aqui. Dentro da cidade também é necessário, existe alguma norma, ou pelo menos para prevenir os acidentes, o que se pode ser feito? Sim, olha, dentro da cidade há uma despreocupação para com as pessoas que trafegam carregando cargas no perímetro urbano. Por quê? Porque geralmente dentro da cidade, por exemplo, a loja de material de construção, ela carrega lá de piso, cimento, ou seja, os itens que ela vai entregar, e geralmente as distâncias são curtas, tá? E a entrega é rápida.
e geralmente ele vai trafegar em baixa velocidade, não vai desenvolver tanta velocidade como se estivesse numa rodovia. Então há uma despreocupação, o pessoal não amarra muitas vezes adequadamente, aonde pode acontecer acidentes. Geralmente os acidentes que acontecem em cidades, em perímetro urbano, são deslocamentos laterais, né? Ou seja, vai fazer uma curva, vai fazer uma rotatória, mudança repentina de direção e a carga sai para o lado, sai na tangente da curva, tá? Então, ou seja, porque não há essa preocupação. Não há uma norma, eu não desconheço muitas cidades, né? Algumas cidades têm normas, mas a maioria das cidades não estabelecem normas de amarração para os veículos que trafegam no perímetro urbano. Quando você fala de carregamento de entulho, aí sim, né? Algumas prefeituras estabelecem, por exemplo, que tem que ter uma cobertura, né? Geralmente o pessoal põe uma tela sobre a caçamba de entulho. Porque quando o caminhão está carregado, com a vibração, o vento, então pode cair tijolo, caco, areia e assim por diante de cima da caçamba de entulho. Eu já inclusive presenciei, já uma oportunidade, estava com um carro atrás de um caminhão com uma caçamba de entulho, tinha tijolo e foi caindo tudo ali na frente. E o risco inclusive de atingir o meu veículo. Sim. Por sorte não aconteceu. E na opinião do senhor, essa tela que vai por cima da caçamba, é como se fosse uma rede, né? Rede, bem fina, ela é suficiente? Isso é o adequado para transportar? Porque geralmente o entulho são materiais graúdos, são materiais grossos, né? Então já essa tela, ela inibe, ou seja, ela vai conter esse material de sair para fora da caçamba, né? No seu caso, talvez você estava vendo lá, não tinha cobertura alguma, ou se tinha cobertura, estava mal feito. Não tinha nada. Não tinha nada. E com a vibração, porque depende muito também como foi colocado na caçamba, né? Eu acredito que deva existir normas para você não ultrapassar muito a altura da caçamba. Porque quem contrata a caçamba teve um custo e quer colocar o quanto mais puder, né? Tem norma para isso? Olha, não tem uma norma específica para isso daí, né? Geralmente você não pode carregar, né? O bom senso não pode carregar acima do que é estabelecido dentro da caixa de carga da caçamba, né? Por quê? Porque vai cair para fora. Tá? Você tem um ângulo de acomodação da carga, do entulho. Se você carregar acima disso, geralmente vai cair para fora. E se não tiver essa contenção através dessa tela, você tem um problema potencializado ainda. Sem dúvida, vai o bom senso, né? Agora voltando para rodovias, professor, aqui na região de Bauru, algumas cidades aqui da região, como Barra Bonita, São Manuel e outras cidades, são produtoras de cana-de-açúcar para usinas, né? Produção de álcool, de açúcar. E a gente encontra muito aqui pelo caminho caminhões carregados com cana. Existe algum tipo de regra para esses caminhões? Porque um dos problemas que a gente nota é que a cana vai caindo na pista, né? Muitas vezes pode acertar um carro que também está passando por perto ou fica aquele obstáculo no asfalto. Como é que funciona esse tipo de transporte? Olha, não há uma norma bem específica sobre isso, né? Há normas pontuais em algumas regiões produtoras de cana-de-açúcar, né? O próprio DR, a própria Artesp estabelece algumas regras, onde são proibidos, por exemplo, em rodovias de grande circulação, como Marechal Rondon, Washington Luiz, Castelo Branco, Anhanguera, vocês já estão limitando, ou seja, proibindo a circulação de caminhões de cana com cana inteira, tá? Porque a cana inteira ela traz muita palha e o compartimento de carga dela é muito aberto, muito exposto. Então você tem muito resíduo na hora da movimentação de carga do caminhão sendo despejado na pista, como palha ou a própria cana inteira caindo sobre a rodovia, né? E isso, além de sujar, pode gerar acidentes, né, com carros, com motocicletas e assim por diante. Nessas rodovias de grande circulação, só são permitidos, né, se procuram trabalhar somente com caminhões de cana com a cana já picada, ou seja, que é colhido com máquina, então é mecanizado a colheita, se coloca nesse compartimento de carga, que é uma carroceria mais estanque, bem mais fechada, e aonde você não tem a distribuição do produto na hora de movimentação na estrada, ou seja, esse produto não se perde, é bem mais estanque. Há alguma palha que cai? Mas eu sou da região de Araraquara, e na região de Araraquara nós temos até caminhões que estão já usando um tipo de uma lona por cima da carroceria, uma tela também, a qual deixa mais estanque a carga e você não tem perda de material na hora do transporte. Porque esse é um grande problema mesmo. A gente pode ver até algumas usinas, região de algumas usinas, por exemplo, ali na entrada da usina da Barra, em Barra Bonita,
usina aqui de Bocaina, do Tonon, eu já presenciei caminhões deles, né, fazendo limpeza da rodovia devido ao grande excesso de cana que estão sendo jogadas na rodovia. Mas isso eu acho que eu tendo a acabar, né, diminuir bastante, já visto que nós temos acho que o data limite é 2015, que o governo do estado de São Paulo estabeleceu o fim da queima da cana. Então você vai diminuir muito o transporte de cana inteira, né? As usinas estão trabalhando já com tudo o sistema de corte mecanizado. E nesse momento do corte mecanizado ele já vai picando a cana? Já vai picado a cana, já tem que ser uma carroceria bem estanque, onde você não vai ter perda de material na hora do transporte e, consequentemente, sujeira na pista e possíveis acidentes devido à queda dessa cana na rodovia, né? Uma coisa é eles transportarem essa cana dentro do canavial ali até chegar na usina, porque eles têm alguns caminhos, sim, né? Sim. Mas quando cai numa rodovia, numa estrada, ainda mais quando é uma duplicada, que os carros vão passando alta pelo velocidade, lado, eu acho que eles, não sei se teriam que ter 2 tipos de veículos, se eles vão padronizar esse tipo de carga fechada. Geralmente eles vão padronizar porque é muito caro, é muito difícil você despadronizar, você ter 2 tipos de veículo, né? Um que circula dentro só da fazenda, outro que circula em rodovias. Então, a tendência do setor sucroalcooleiro no estado, aqui no Brasil, é mecanização, tá? É mecanização. Então, você tem tecnologia para mecanizar, os custos são menores do que você fazer corte manual. E a mecanização, ela tende a trabalhar com a cana picada no momento e você vai trabalhar com carrocerias estanques, né, para poder movimentar esse tipo de carga. Agora, professor, um outro assunto também ainda relacionado a transporte em rodovias e envolvendo produção agrícola. Eu não sei se o senhor acompanha essa questão, mas até como especialista em transporte, o senhor vai poder pelo menos dar uma opinião. Existe ali na região da Castelo Branco algumas fazendas produtoras de laranja. Sim. E essa laranja ela é transportada para, geralmente, fazendas administradas pela Cutrale, que é uma das maiores produtoras de suco de laranja do país, exporta, né? E essas laranjas são levadas ali, passam por Jaú, inclusive, para a região de Araraquara. Isso, vai para Araraquara. Para que elas possam ser beneficiadas. E na Rondon, para quem utiliza aqui a rodovia Marechal Rondon, que é a ligação de Bauru até Castelo Branco, é possível notar que em alguns trechos, e também na própria Castelo, os caminhões, aqueles que são chamados de truque, né? Isso. Tem a primeira roda embaixo da cabine e mais 2 rodas atrás, mais 2 eixos atrás, né? São 3. Para quem olha de lado, tem 2 rodas atrás e uma na frente. Ele tem uma carga menor, mas os motoristas, os transportadores espertinhos, eles sobem aquela madeira que faz a cerca, vamos para quem está em casa entender, a cerca ali da carroceria, e levanta muito isso, né? Isso. Transportando uma carga acima do peso. O que isso representa para o caminhoneiro, para a rodovia e para quem está circulando também em volta desse caminhão? Olha, isso é um problema grave no Brasil, né? Um problema não só dessa região, mas em geral no Brasil, que é o excesso de carga. Por exemplo, um caminhão de 3 eixos como esse que você descreveu, né? Famigerado truque, ele tem um PBTC máximo de 23 toneladas. Que é o limite da carga que ele pode transportar. Não, é o peso bruto, ou seja, é o peso do caminhão vazio mais a carga que ele pode transportar. Por exemplo, 23 toneladas, esse caminhão deve ter uma tara mais ou menos de 9, 10 toneladas. Então ele pode carregar de carga entre 13 e 14 toneladas de carga. 13 e 14 toneladas. Geralmente, né, por questões comerciais, questões de frete, como o frete muitas vezes é baixo, o motorista acaba carregando 15, 18, 17 toneladas de carga, tá? Então, se você pega 10 da tara do caminhão, mais 18 que ele pôs, 17 que ele pôs, vai para 27. Você está carregando aí 4, 5 toneladas a mais de carga no veículo, né? Isso representa riscos graves. Para o caminhoneiro, representa um risco de degradação do próprio veículo, porque o veículo ele é projetado para suportar um determinado peso, né? Se você está transportando mais peso, ele vai degradando. Inclusive o próprio freio, né? Freio, suspensão, parte de transmissão, motor e assim por diante, né? Então, é uma perda de vida útil do veículo. Vamos dizer, você tem um desgaste maior do veículo. Para as rodovias, há um problema grande também, porque a rodovia, quando é feita, projetada, a compactação do leito da rodovia é para suportar um determinado peso, né, por espaço. Mas aquele peso transmitido por eixo é maior do que foi projetado.
E aí você tem problema de trinca na rodovia, de ondulação, de danificação da rodovia. E você tem um problema maior ainda, que é da segurança. Né? Esse veículo poder perder o freio, não segurar em descida. Que é comum, né? Que é comum. Freio que esquenta demais, né? Esquenta demais, o caminhão não tem força para segurar. Né? Outro problema grave também que nós temos, principalmente em subidas, em rampas, é baixa velocidade do veículo. Aí o que está atrás não pode ultrapassar, né? Não pode ultrapassar, e o problema maior, você tem muita colisão traseira. Porque você pode perceber, o usuário pode perceber, ele está com o automóvel vindo a 80, 100 km por hora, e ele vê um caminhão, por exemplo, a 200 metros, 300 metros de distância, até mais, 500 metros, vamos dizer. A gente tem imaginação, nosso cérebro está imaginando que aquele veículo está numa velocidade compatível com a nossa. Tá? A gente não consegue perceber. A gente sabe que ele está mais lento, mas a gente não diminui muito a velocidade porque pensa que ele está numa velocidade até mais perto, com um pouco menos mais compatível com a nossa. E quando você vê, ele está muito abaixo da velocidade. Ele está, por exemplo, a 10 km por hora, 15 km por hora. E muitas vezes você não tem tempo de frear e é onde tem a colisão traseira. Né? Muitos usuários, vendo eu falar isso, vão perceber essa sensação de chegar muito rápido em cima, porque você está a uma velocidade de 100 km por hora, que em fração de segundo você chega já no outro veículo. E como ele está a uma velocidade muito baixa, você acaba tendo colisão traseira. Isso é comum, isso a gente vê muito, né? Se a gente fizer uma estatística, você vê muito, principalmente caminhão de laranja, caminhão de cana de açúcar, que anda com muito excesso de carga também, né? E ter colisões traseiras. É difícil fiscalizar isso, professor? Olha, é difícil fiscalizar. Hoje o Brasil, ele em termos de fiscalização, há uma lei sobre transporte, há uma lei que chama Lei da Balança, né? Onde ela reúne vários artigos que regulamenta o transporte de cargas, né? Sobre limitação de peso, capacidade de peso por eixo, PBTC, comprimento, altura, largura. Mas você tem uma dificuldade de fiscalização pelo seguinte, você precisa, para a questão do peso, você precisa ter uma balança de fiscalização. Porque se parar numa base da polícia rodoviária ali, olhando o caminhão cheio, ele até pode imaginar. Imaginar, né? E ele pode até ver pela nota fiscal, ele pode até autuar pela nota fiscal. Né? Ele vê lá o caminhão, tem um PBTC de 23, ele somou, deu 28, o PBTC ele pode autuar. Mas é difícil acontecer isso, eu vou ser sincero, é difícil. Agora, balança de fiscalização, você pega, por exemplo, entre Jalgo e Araraquara, há uma balança de fiscalização. Só que ela é móvel, ela funciona só das 8 às 5 da tarde. Os caminhoneiros evitam esse horário. Esse horário, né? Muitas vezes você vê caminhões parados antes da balança esperando ela fechar para passar. Exatamente. Tá? Então há um problema grave no Brasil de fiscalização do excesso de carga que são transportados. Que acaba gerando problema para todo mundo, como o senhor falou, desde do próprio motorista do caminhão até para os outros usuários que costumam usar. E só complementando esse assunto, que nem isso não estou falando em rodovia, mas nós temos graves problemas de excesso de cargas em transportes urbanos. Né? Por exemplo, loja de material de construção. Vai entregar, por exemplo, uma carga de tijolo, muitas vezes ela enche o caminhão de tijolo. Tem a tampa, né? E ele está com excesso de peso. E vai circular dentro da cidade. É evidente que é baixa velocidade e tudo, mas é um risco. Porque tem as curvas, tem rotatórios, como o senhor falou, né? É um risco, né, para a movimentação dentro da cidade. Você tem um tráfego muito intenso, né? E também um risco, e você está degradando pavimentação e tudo mais. O senhor falou em tijolos, eu percebi ultimamente, não sei se o senhor também já notou isso, antigamente os tijolos que vinham das cerâmicas, aqui na nossa região, se eu não estou enganado, na cidade de Conchas, eu acho que tem cerâmica, Barra Bonita também tem. Os tijolos agora eles estão vindo embalados, né? Mesmo quem não é dessa região, eu vi aqui em Bauru já mesmo num depósito de construção que fica numa rotatória ali que tem bastante movimento, fica tudo embaladinho em plástico agora. Isso é uma norma ou não é uma norma. Opção? Isso é um processo logístico para diminuir custo, né? Porque você tem o custo de, quando não era embalado, você carregar tijolo por tijolo manualmente. Isso gera um custo. Hoje em dia na cerâmica, o pessoal fabrica o tijolo, coloca em pallets, passa esse filme de plástico em volta para dar uma consistência, né, na unitização do pallet, e você carrega com empilhadeira e descarrega com empilhadeira. Então você evita a movimentação manual. Então você mecanizou a movimentação de cargas. Além do que você tem uma carga e descarga mais rápida, né? Então tudo isso é modernização que está se acontecendo. Isso na Europa, Estados Unidos. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, você vê um caminhão que vai entregar tijolo, está carregado de tijolo, e atrás dele tem uma empilhadeira acoplada ao caminhão.
que ele tira, o motorista tira a empilhadeira e descarrega. Ou tem um braço hidráulico, né, um muque, um braço hidráulico que descarrega a carga. Você não tem a movimentação manual mais hoje em dia, devido ao aumento do custo de mão de obra que você está tendo. Né? Isso acho que para a rodovia também é bom, né? Porque a carga fica mais compacta. Fica mais cai, compacta, né, você tem já uma prévia, né? uma primeira amarração, né? Depois você fazer outra amarração junto à estrutura do veículo, mas você já tem mais uma segurança. Ainda falando sobre excesso de carga e caminhões, e agora unindo a área urbana, existem algumas vicinais nas cidades que, por algum motivo, porque tem uma empresa, porque tem uma mineradora, ou porque tem um depósito, essa vicinal tem um alto índice de caminhões pesados e alguns com excesso de carga. Como é que funciona essa limitação? Por exemplo, o município de Bauru pode impedir que esses caminhões passem em determinada vicinal, em determinada via? Pode, o município pode, né, essa rodovia de administração dele, ele pode criar regras e estabelecer o tipo de veículo que vai trafegar naquela rodovia. Nós temos um exemplo na cidade de Araraquara, que você tem ali a rodovia Washington Luiz, e entre Araraquara e Matão, né, você tem um pedágio que é um dos mais caros do Brasil, acho que é 11, 12 reais por eixo. Tá? Então é muito caro. E você tem uma vicinal entre Araraquara e Matão. Então o que acontecia? Muitos caminhões cortavam, tinham que passar por dentro da cidade de Araraquara, passar por essa vicinal e ela cortava o pedágio. Isso gerava transtornos de movimentação, acidente, degradação de rodovia e tudo mais. Porque eram caminhões bem grandes que estavam trafegando por aí. Então ela limitou, ela estabeleceu que caminhões acima de 3 eixos não podem trafegar mais. Tá? Além do que ela colocou um pedágio também ali, que cobra hoje R$ 1,50 por eixo. Então já inibiu o tráfego de veículo naquela região. Né? Então a cidade muitas vezes ela é forçada a fazer esse tipo de operação, de limitação, haja vista que você tem um crescimento muito grande de movimentação de veículos. Mas isso não é só um privilégio, não é só uma situação que ocorre na Araraquara. Ocorre em toda a cidade, Bauru, Botucatu, como você falou, deve ter. Pardinho, né? Também tem. Quem sai da Castelo Branco para evitar o último pedágio ali pode subir pela Serra de Pardinho. E é uma serra muito sinuosa ali, né? Além dela ser uma vicinal, ela é uma subida íngreme com muitas curvas. Ali tinha muito acidente. Se eu não me engano, é até uma lei estadual que proíbe ali o tráfego circulação de caminhões acima de X tonelada. Mas eles desrespeitam, até porque ainda, como a gente falou da questão da balança, a fiscalização nesse ponto também é falha ainda. Né? Mas até o município pode ser cobrado pelos usuários da via para que se faça o impedimento de passagem. Né? E uma outra questão também, professor, para a gente poder finalizar, Bauru é um centro de distribuição de combustível. Né? Sim. Existem alguns problemas por isso? O que isso pode causar para o município? Até porque esse centro fica na região central aqui da cidade, né? Isso. Na sua visão, algum problema desse centro ficar aqui? Olha, isso tem problema porque você está trabalhando com carga perigosa, né? É produto inflamável, classe 3, e você tem risco, então, de fogo, de explosão e assim por diante. Né? Quando aquele centro de distribuição foi feito, acho que 50 anos atrás, você não tinha ali um adensamento populacional, você não tinha bairros. Né? E aí, por problemas de plano diretor, não tinha plano diretor na época, se permitiu construir bairros em volta e assim por diante. Né? Então, hoje você tem uma grande população vivendo ao redor disso. E isso pode ocasionar problema, porque você trabalhando com grande circulação de caminhões, grande circulação de trens ali que vem trazer um combustível de Paulínia, das regiões, das refinarias, né, para ser distribuído aqui. E há risco, né, de você ter algum tipo de acidente, né, na hora da operação, na hora da movimentação desse tipo de carga. E se tratando de carga perigosa, é uma carga que potencializa muito mais, porque além do derramamento você vai poder ter explosão, fogo, então o risco é bem grande. Eu desconheço algum tipo de acidente que ocorreu até hoje, ou seja, há uma preocupação bem grande, acho que da operação, e tem que ter essa preocupação muito grande na operação desse tipo de carga. Mas sempre é um risco para a cidade, para a população em geral. No centro, especificamente, onde eles fazem todo o trabalho, acredito que deva ter uma engenharia de segurança no trabalho muito forte, regras e normas para serem seguidas. Mas um fato que pode ocorrer é que os motoristas tenham caminhões que fiquem sob sua responsabilidade durante todo o dia e o caminhão
fica estacionado na frente da casa do motorista, do funcionário, ou passa ali o fim de semana. Isso também gera algum risco, tanto Sim. o caminhão vazio quanto o caminhão cheio? Sim, é um risco muito grande, né? Tem cidades até que proíbem esses caminhões estacionarem em bairros residenciais, tem que ser estacionados em locais apropriados, né? Porque você tem um risco de alguma faísca, algum atentado de violência, alguém tacar fogo, né? Algum problema de curto-circuito e pode vir a pegar fogo esse veículo, explodir, né? Mesmo ele vazio, você tem gases ali dentro da evaporação do veículo, do combustível que restou, que pode gerar pode gerar uma explosão e ter uma catástrofe ali. Então, tem que se evitar esse tipo de estacionamento, né? O motorista pernoitar com o veículo na frente de casa. Isso tem que se evitar, porque você tem um risco grande, né? Por exemplo, você tem um risco que era iminente, o pessoal descarregava combustível e andava com a escotilha do tanque aberta, ou seja, a tampa do tanque aberta para quê? Para entrar vento e sair os gases para fora, né? Tipo de uma descontaminação aí que eles faziam. Hoje em dia é proibido você fazer isso, você não pode andar com essa escotilha mais aberta. Por quê? Porque você pode ter risco de cair alguma fagulha ali dentro, né? Eu posso te contar um caso aqui que é a lei de Murphy, uma coisa exagerada minha, mas eu posso estar alguém fumando um cigarro, passando sobre uma ponte e joga a pituca de cigarro para baixo. E nesse momento pode estar passando um caminhão de combustível com essa escotilha aberta. É difícil acontecer, mas pode acontecer? Pode. Risco. É um risco, pode acontecer. Isso cai lá dentro e gera uma explosão. Tá? Então hoje é proibido esse tipo de coisa devido a alguns acidentes que aconteceram. Né? Quando a gente fala, eu estava falando sobre cargas gerais, mas quando se fala em carga perigosa, a atenção tem que ser redobrada, porque é uma carga que depois do acidente ocorrido, para você remediar, é muito difícil. É muito difícil. Para finalizar, então, eu gostaria só que o senhor deixasse uma orientação geral, até para quem vai fazer uma viagem, às vezes tem uma caminhonete, uma picape e não se preocupa em amarrar carga, não se preocupa o que vai colocar lá, até mesmo dentro do porta-malas do carro às vezes pode acontecer alguma coisa. É bom antes de sair, de fazer uma viagem, sempre pensar um pouquinho, né? Sempre pensar, ou seja, sempre deixar a carga numa situação que ela não se movimente, ou seja, que ela não ganhe velocidade, né? Não pode se movimentar a carga. Sempre fazer uma amarração adequada no sentido do sentido do movimento do veículo, no sentido das laterais do veículo, né? Haja vista que se a gente estudar pela lei da física, 80%, chegou a essa conclusão que 80% do peso da carga, quando eu freio, ela tende a ir para frente do veículo. 50% para as laterais e 50% para a traseira. Então, quando eu faço uma curva, 50% do peso, se a carga pesa 10 toneladas, 5 toneladas é forçado para sair para a lateral. E se pesa 10 toneladas, se eu freio 8 toneladas, tende a ir para frente. Por isso que a gente tem muitos acidentes onde a carga em caminhões ela passa por cima da cabine do caminhão, né? Ela vai por cima da cabine. E aí, muitas vezes, você tem até o óbito do motorista, do ajudante que estão trabalhando com esse veículo. E uma preocupação, então, eu gostaria de salientar que as pessoas se preocupassem na questão de amarração de carga, que é uma coisa séria, uma coisa preocupante, né? E meus alunos, eu chamo muita atenção, eu falo, vocês não precisam saber fazer o nó, fazer a amarração, você precisa orientar as pessoas que estão amarrando e você tem que saber, né, as forças que agem. Sabendo as forças, você sabe quais as consequências que pode acontecer de uma carga mal amarrada. Tá certo. Quero agradecer muito a sua presença, sua vinda até aqui de Jaú. Obrigado aqui mais uma vez e conte sempre com a TV Câmara quando precisar. Eu que agradeço, obrigado. E obrigado a você também que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima. TV Câmara, se interessa para você, interessa para a gente.